Hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz o doce mais difícil do mundo. Sim, do mundo. E esse doce vai fazer você se destacar e é a comprovação de que você é um confeiteiro muito bom. É esse cara aqui, ó, um entremê. Bom, então vamos começar a montagem do nosso entremê bella. Aqui, ó, o que eu tenho? Metade chocolate branco, metade creme de leite fresco. E aí eu bati com manjericão, tá vendo? Ó. Então assim, aqui é uma ganache de manjericão. Ela tá quente, por isso que ela tá assim, molinha. A gente vai juntar com gelatina hidratada e derretida, tá? Eu esquentei um pouquinho no micro-ondas, com cuidado, porque ela ferve rapidinho. E aí eu vou misturar onde? Aqui, ó. Tá? Como eu falo, a quantidade de gelatina, você tem que achar a quantidade ideal, tá? Não siga as instruções da embalagem, por quê? A instrução da embalagem fala para você usar um sachê para cada 500 ml de doce, ou 500 gramas, eu não lembro muito bem. Mas assim, qual que é a ideia deles? É para fazer gelatina, né? Comer igual gelatina de hospital, enfim, que eu amo também, né? Mas não é para fazer mousse, tá? Então essa relação com o mousse não tem nada a ver, tá? Então você vai ter que achar a quantidade correta pro seu doce. Quanto mais gelatina você coloca, mais firme ele fica, mas se ela passar do ponto, ela pode começar a ficar gelatinosa, tá? E não é isso que a gente quer no mousse, a gente quer uma cremosidade e que ele fique firminho, tá bom? Então aqui eu vou misturando, tá? Misturando bem. Por isso que os dois precisam estar derretidos, tá? Para misturar legal. Aqui ele já tá numa temperatura ok, né? Não tá morno, levemente morno, tá? Então não tem problema, a gente já pode usar. Ele só não pode estar quente e tem que estar assim líquido. Por quê? O que a gente vai fazer? Bater um creme de leite fresco num ponto que eu vou mostrar para vocês que é ideal para mousse. E aí a gente vai incorporar isso e colocar nas nossas forminhas. Então a forminha ela vai ter mais ou menos esse formato de silicone, porque depois fica mais fácil para eu tirar. Dá para você fazer esse mousse onde você quiser. Se você quiser comer de colher, não tem problema, tá? Bom, então, nosso creme de leite já pesado e bem gelado, tá? O creme de leite fresco, se ele não estiver bem gelado, fica mais difícil você bater ele num ponto de chantilly. Acho que aqui é mais fácil, um mixer, tá? Com um aro e vamos bater. Bom, então... cheguei no ponto que eu queria, eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo que ele tá mole? Pico mole, tá? Eu não quero que ele esteja duro, tá? Quando você vai fazer um mousse à base de creme de leite batido, quanto mais você bate, quanto mais ponto de chantilly ele fica, o seu mousse vai ficar bem aerado, tá? Com várias bolinhas. Se você quiser um mousse mais cremoso, então você tem que bater até esse ponto aqui, tá? Ele fica um creme. Se você quiser ele mais firme, você bate um pouco mais, tá? Então, a mão aqui, você vai definir a textura final do seu mousse, tá? Bom, aqui eu já esfriei um pouco, né? Enquanto eu tô batendo aqui, ó. Já tá a temperatura ambiente. Aí, o que eu vou fazer? Vou misturar 1/3 do meu creme, ó. 1/3. Agora sim, ó, com cuidado. Ó, mal terminei de mexer, de misturar tudo, já vou pôr mais 1/3. E vou pôr mais 1/3. E eu raspo bem mesmo, tá, gente? Não deixo pra ninguém lamber o pote, não. Uma que cozinha profissional, você não pode ficar lambendo o pote. E outra que qualquer diferença aqui na quantidade vai afetar o meu resultado final, tá? Sempre de baixo pra cima, tá vendo? Ó? E virando. Tá pronto. Olha que bonito, ó. Tá? Se eu quiser, eu já coloco num pote. No caso aqui, então aqui estão as forminhas.
Para eu evitar de fazer sujeira, eu vou colocar aqui, ó. Então vou pôr aqui, ó. Deixa eu arrumar ela para ficar retinha. Coloco quase até o final. Eu coloco quase até o final porque quando eu colocar meu recheio, ele vai ocupar um espaço aqui dentro, tá? E aí eu não quero que fique transbordando o meu mousse. Sobrou um pouquinho, tá? E eu quero que sobre mesmo, porque se precisar preencher, eu utilizo esse pouquinho que restou, tá? As receitas elas vão dar sempre em cima, com uma pequena folga, porque além de desperdício pelo desperdício, é dinheiro jogado fora, tá? E os centavos fazem a diferença. Uma espátula, eu vou passar nas laterais, tá? Ó. Porque eu quero que ele grude um pouquinho nas laterais e não forme bolhas, tá? Se eu não fizer isso, quando eu colocar o meu recheio, ele pode formar bolhas na lateral. Bom, então coloquei meu mousse aqui na forma. Agora ele ainda está um pouco mole. Tá? Se eu colocar meu recheio vai afundar. O meu recheio está congelado, ele vai afundar. Então eu tenho que esperar a gelatina agir um pouquinho aqui. Ela vai ficar um pouquinho mais firme. Aí sim eu entro com o meu recheio, tá bom? Então vou levar para o freezer isso daqui. Importante, essas forminhas de silicone, tem algumas um pouco mais baratas, mas geralmente elas não são baratas, porque elas vêm de fora, essa aqui vem da Itália, por exemplo. Você pode fazer entremês de outros formatos? Consegue, você consegue fazer. Mas é um investimento muito bom. Por quê? Eu tenho essas forminhas há uns 3 anos mais ou menos, e elas estão perfeitas, tá? Dura muito. Ela pode ir no freezer, pode ir no forno. Cara, ela dura muito. Se eu fizer 2 rodadas dessa aqui, já pagou o investimento, tá? E com certeza você vai fazer muito mais. Porque é um doce que se vende muito fácil. É caro, sim. Tem alternativas? Tem. Mas se você quiser algo nesse formato, algo um pouco mais diferenciado, é um investimento. É como uma boa batedeira, é como um bom forno. São bons utensílios, isso não tem jeito, tá? Isso vai agregar valor no seu produto e com certeza você vai conseguir cobrar mais caro. Então eu vou levar para o freezer e aí eu volto quando ele já estiver no ponto para mostrar para vocês. Bom, então voltei aqui, ó, do freezer, ó. Tá vendo? Esse é o ponto, ó. Ó. Tá vendo que ele... Ó. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu recheio, que é uma ganache de maracujá. E vou colocar aqui, ó, bem no centro e afundo. Bem no centro e afundo. Tá vendo como ele sobe as laterais? Bem no centro e afundo. Só que eu não quero afundar muito não, tá? Eu só quero um pouquinho. Leve pressionada, tá? Se o mousse tiver muito mole, nosso recheio vai pro fundo. E quando a gente desenformar, o recheio vai estar em cima. Quando a pessoa cortar, vai ficar feio e pode correr o risco, como o recheio é um pouquinho mais mole, correr o risco do doce desabar. Então aqui, ó, vou pegar aquele restinho que eu tinha, ó. E aí o que eu vou fazer? Ó? Vou somente espalhar. Aí fica alguma sujeirinha, não tem jeito, tá? Se a gente for tentar arrumar, pode ser que a gente prejudique o nosso doce. Ó, que eu falei. Deu em cima, então zero desperdício. Então assim, a nossa ganache, de novo eu vou falar, ela foi uma mistura de creme de leite, chocolate branco, polpa de maracujá e um pouquinho de gelatina só para ela ficar firme, tá? Pouca coisa. Eu poderia colocar mais chocolate branco para firmar, mas ia ficar muito doce, tá? Então eu resolvi colocar um pouquinho de gelatina só para firmar. E aí ela fica um pouquinho mais azedinha. Congelei numa forminha, desenformei e recheei, tá? Então aqui tá pronto. Eu vou levar para o nosso freezer depois de umas 4, 5 horas. Aí eu desenformo, vou fazer a cobertura e vou fazer a decoração. Voltando aqui, ó, eu desenformei o nosso entremê. Tá congelado ainda. Aqui eu fiz uma mistura de 100 gramas de chocolate branco
para 30 gramas de manteiga de cacau. Por quê? Porque assim ela fica um pouco mais líquida e vai fazer uma casquinha mais fininha, mais delicada no nosso entremê. Fiz uma sablé com cacau black, tá? Assei, cortei e assei, tá? Ela vai servir de base para o nosso entremê. Com um palito de dente, depois de usado, não, brincadeira. Um palito de dente novo, eu vou enfiar com muito cuidado no nosso entremê, tá congelado, tá vendo? E vou fazer o que, ó? Vou dar um banho, 2, e vou deixar escorrer, tá? Como ele tá congelado, e ele precisa estar congelado, ele já vai endurecer o nosso chocolate branco com manteiga de cacau, tá? Então eu tirei o excesso de baixo, apoiei na nossa sablé, ela automaticamente vai grudar, e aqui eu tiro o nosso palito. Então vamos fazer de novo. Enfia com cuidado no nosso entremê que está congelado. Um mergulho, tem que ser rápido, tá? Eu quero uma casquinha bem fininha. 2. Aqui tá mais ou menos uns 30, 35 graus, tá? Chocolate derretido. Não precisei temperar, por quê? Porque o nosso entremê tá congelado. Então, a partir do momento que ele entra em contato, ele já endurece. Apoiei na nossa sablé e tirei. O que falta? É a gente fazer a decoração de cima. Eu já fiz algumas folhinhas de chocolate branco com corante verde, tá? Basicamente chocolate temperado e cortado no formato de folha. Então, como que eu faço para grudar ele aqui? Eu pego um pouquinho do nosso chocolate e jogo na nossa mesa aqui, tá? Pra quê? Só quero esfriar ele. Tá vendo? Ele é bem líquido, então a manteiga de cacau deixa ele mais líquido, tá? No chocolate, quanto mais manteiga de cacau, mais líquido ele vai ficar quando estiver derretido. Por preciosismo, eu posso tampar aquele furinho, tá? Enquanto esse aqui tá esfriando, aqui, ó, e já grudou bastante na nossa. Tá? Então, o que eu faço? Deposito chocolate aqui, coloco na posição e como ele está gelado, ele já grudou. Vamos fazer no outro. Pego um pouco do chocolate, passo onde eu quero e grudo o chocolate. Agora falta aquela camadinha, né, de maracujá, tá? Então eu vou pegar, eu fiz uma geleia com polpa de maracujá e agar-agar. É uma gelatina de origem vegetal, tá? Ela vem de algas vermelhas. Ela em contato com a boca, ela derrete muito mais rápido do que aquela gelatina que a gente encontra no mercado, tá? Então é um diferencial aí. Para quê? Para que quando o cliente coloque na boca, não fique com aquele aspecto de gelatina. Ela já dissolve, misturando com todo o meu entremê, tá? Então, meu entremê é um pouquinho mais doce. Essa geleia, ela é mais ácida, então ela vai ter um equilíbrio, tá? Então, eu sempre busco fazer um equilíbrio para não ficar muito doce e para a pessoa salivar quando ela coloca na boca. Porque salivando, o doce fica mais gostoso, tá? Então, peguei aqui a nossa gelatina, tá? Ela tá congelada, porque eu já mantenho ela assim. Eu faço ela numa forminha e depois eu corto ela, tá? Então, isso aqui eu posso fazer do formato que eu quiser. Ela tá um pouco congelada, aqui que eu vou fazer? Sabe aqueles splits? Um granulado split, tá? Ele vai lembrar os carocinhos do meu maracujá. Então, os carocinhos não, as sementes, né? Caroço é maior. É assim mesmo, tá, gente? É bem artesanal. Ficou umas sementinhas. O que eu vou fazer? Eu vou
colocar em cima do meu entremê. Tá? Então assim ele lembra um maracujá. É muito trabalho, mas isso aqui é o ápice da confeitaria. Por quê? Eu tenho a técnica da sablé, eu tenho a técnica do mousse, da ganache que está dentro no recheio, da casquinha de chocolate com manteiga de cacau, gelatina com agar-agar e da temperagem do chocolate. Então você viu quantas técnicas tem num doce desse? É por isso que ele se destaca. Ele é bonito. E não só bonito, ele é muito gostoso. E não só gostoso, ele é muito diferente. Vocês viram todo o trabalho que tem para fazer num doce desse. Quando o cliente olha, ele fala, uma obra de arte isso aqui. E não questiona o preço. Ou ele compra, ou ele não compra. Mas deixa eu te falar um negócio. É o doce que eu mais vendo agora, nesse momento. Nesse último mês, esse foi o doce que eu mais vendi. Você tem que ir atrás do cliente que valorize o seu trabalho. Aquele cliente que você tem que não valoriza, você não quer ele. Tá? Você vai fazer o seu produto e aí sim você vai atrair o cliente certo para você. Então, não tente agradar o cliente que você já tem, sendo que você quer fazer algo diferente. Você fazendo algo que se destaca, você vai atrair novos clientes. E com certeza alguns dos seus clientes atuais vão continuar, porque eles gostam dos seus produtos, do seu trabalho e principalmente de você, tá? Então, tá aqui o nosso Bela, o nosso entremê de maracujá.